Direto da redação. E rapidamente ao Rio de Janeiro com a Cláudia Freitas, que já está comigo aqui nos estúdios Rio Digital, para a gente tratar dessa questão do temporal no Rio de Janeiro. A Cláudia está por aí? Está comigo? Cláudia, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Direto da Redação. Roberto, a população está aí se preparando, né, para a previsão de chuva extrema de hoje até a noite de domingo. Na coletiva de imprensa que teve ontem da Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes disse que o momento é de cautela, não é de desespero, né, mas é de cautela, e está orientando a população a evitar deslocamentos desnecessários. Por isso, foi decretado hoje ponto facultativo para alguns setores públicos. Na noite de ontem, nós já tivemos aí uma chuva um pouco mais forte em alguns bairros do Rio, principalmente na Zona Oeste. Há uma preocupação muito grande das autoridades com essas próximas 72 horas. E aqui no nosso link, no nosso ao vivo, está com a gente o meteorologista Márcio Cataldi. Ele é professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente da UF. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente gostaria de entender melhor essa previsão de tempo, de chuva extrema, que vai haver um acumulado recorde para esse mês de março, e as autoridades elas estão muito preocupadas. Traduz para a gente um pouquinho a preocupação aí das autoridades, se realmente isso justifica. Bom dia a todos e todas. Obrigado aí pelo convite para estar aqui falando. Bem, eu acho que esse é um momento importante, onde as autoridades ouviram, né, as previsões meteorológicas, e a partir das previsões meteorológicas eles se mobilizaram para tentar, enfim, de uma forma, proteger a população. Eu acho que esse é um ponto essencial. Eu estou trabalhando, no momento, eu estou como pesquisador visitante na Europa. Isso que é muito comum, né? As pessoas, quando tem uma previsão, né, seja de tempestade, seja de furacão, seja de nevasca, as pessoas são aconselhadas pelas defesas civis, pelos governos, a ficar em casa, a beberem água, por exemplo, nos casos de ondas de calor. Então, isso é muito comum, né? Em outros países, no Brasil, infelizmente, nem tanto. É importante a gente saber que isso é uma previsão, né? Então, a previsão sempre está sujeita a erros, né? Então, não significa que para ter 400 milímetros vai chover 400 milímetros. Isso não acontece. Nós estamos falando de um sistema extremamente complexo que é a atmosfera. Então, é uma previsão muito complicada, porque eu até fiz uma entrevista explicando um pouco sobre a herança do El Niño, né? A gente está saindo de um fenômeno chamado El Niño e saindo com outro fenômeno chamado La Niña. A herança do El Niño foi deixar um ambiente muito quente, né? Então, o estado do Rio está muito quente, e agora a gente está chegando, e vem chegando uma frente fria já, um pouco dentro dessa transição para a La Niña, que é uma frente fria muito forte, passou muito rápido pela região sul, ocasionou muita chuva, muitos temporais, muito vento. O problema todo é que quando essa frente fria chegar no estado do Rio de Janeiro, ela vai meio que ficar ancorada, meio parada no estado do Rio de Janeiro, e a gente vai ter alguns pequenos sistemas que a gente chama de vórtices, né, os sistemas aí que acontecem em níveis médios da atmosfera, que vão atrair de forma muito abrupta a umidade do oceano para dentro do estado do Rio de Janeiro. Isso começa a acontecer hoje, provavelmente hoje já no período da tarde, a gente vai começar a ter esse transporte de umidade extremamente intenso. E assim, toda a região metropolitana, né, do Rio de Janeiro, ela está sujeita a chuvas, não só chuvas muito fortes, mas chuvas muito persistentes, né, para durar pelo menos até domingo, mas com grande chance a gente vai continuar com chuva segunda e terça. Mas pelas condições que a gente chama sinóticas, né, as condições atmosféricas mais específicas, o grande risco mesmo assim, de ter locais extremamente elevados está na região serrana, está também no centro-norte fluminense, na região de Campos, Rio das Ostras. Então, nessas regiões, a chuva realmente pode exceder os valores aí máximos já registrados durante o mês de março, pode passar 300, 400 milímetros. Para o Rio de Janeiro, região metropolitana, a gente tem uma perspectiva de uma chuva de 150, 200 milímetros, que quando a gente compara com a chuva da Serra, é até pouco, né? Mas isso é muita chuva, né? Chuva suficiente para ocasionar inundação, para ocasionar deslizamento, né, movimento de massa. Então, é um momento realmente de preocupação de evitar deslocamento, né, a gente ter
a parte vou botar assim, da governança pública, né, também era importante, porque precisa limpar bueiro, precisa tirar lixo de rua, precisa ter todo esse trabalho também para evitar, né, o que a gente está vendo, esse tipo de inundação, né, que infelizmente acaba acontecendo sempre com o dimensionamento da drenagem, muito antigo, né, e também as sirenes, né, da Defesa Civil ajudarem as pessoas a saberem para onde elas precisam se deslocar em caso da gente ter um perigo de deslizamento. Então, o movimento de massa aqui, na verdade, a ideia é proteger vidas, né? O nosso trabalho como meteorologista, a gente faz previsão, né? E é importante se a gente conseguir nessa previsão salvar uma vida, já está valendo muito. Né? Então, acho que eu, particularmente, estou muito feliz, né, por estar vendo essa união aí do poder público com a ciência, né, com a meteorologia, para ouvir um pouco, né, essas previsões e tomar as decisões necessárias. E saber, porque você precisa saber que isso é uma previsão, a previsão está sujeita a erros. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente acha que previsão é uma coisa que tem que acontecer. Não é. Né? Previsão Me é uma permita. estimativa e a gente tem que trabalhar com cautela. Né? Então, isso é importante. Mas a previsão é bastante crítica. Agora, a minha única pergunta aqui a fazer é a seguinte: essa dificuldade de deslocamento no Rio de Janeiro, essa situação toda, essa previsão, olha, todo mundo anuncia, eu acho que as autoridades, assim, prontamente, elas foram para o centro de operações, anunciaram, olha, fica todo mundo em casa. Nós vamos ter um período de outono que sinaliza o que? Um período mais quente, intercalado por estiagem e também intercalado por chuvas intensas. Esse evento, o que sinaliza, o que se prevê aí nessa temporada de outono, vai ser um evento isolado, vai ser nesse momento, ou nós temos assim uma previsão, ou dá para se imaginar que teremos outras tempestades nesse mesmo nível durante o outono? O mês de outono, principalmente o início do mês de outono, que é um período de transição, né, quando a gente está saindo do período mais quente, procurando, né, tanto uma estação intermediária, que é o outono, esse período de transição ele é sempre mais complicado. Então a gente tem essa previsão de chuva para esse final de semana e tem previsão de novo de chuva para o próximo final de semana. É claro que a chuva do próximo final de semana parece ser mais fraca, né, do que essa, e essa chuva agora deve persistir aí de pelo menos 3 a 4 dias, né? Então, isso acaba sendo um complicador. A persistência da chuva, a intensidade e mais a persistência. No mês de outono, o período de outono, né, no mês de abril, à medida que ele for avançando, né, a gente tem uma tendência de começar a ter uma diminuição de chuva, né, e os meses de maio, junho, julho, agosto, até setembro são meses bastante secos, eventualmente com algumas chuvas no litoral. O risco maior de tempestades, né, o risco maior desse tipo de evento, tanto relacionado com a chuva intensa quanto a chuva persistente, está agora nessa transição, final de março e início de abril. Depois, a perspectiva é que a chuva diminui, as temperaturas também diminuem bastante. É justamente, professor, porque nós tivemos dias, estamos ainda num período muito quente, né, muito calor, e é justamente esse momento aí em que chega essa frente fria à cidade. Agora, pelo que o senhor falou, então, as regiões mais afetadas devem ser justamente a região, na verdade, mais afetada deve ser a região serrana do Rio de Janeiro, certo? Sim, e também o litoral, a região ali, o litoral do Rio, mas também o litoral mais norte, né? Norte Fluminense, litoral de Campos, litoral de Rio das Ostras, aquela região Macaé, essa região também pode ser bastante afetada, porque a gente tem alguns pequenos ciclones se formando durante essa frente fria, e tem previsão de que alguns se formem muito rápido, né? Uma formação muito rápida, mas que se formem próximos dessa região litorânea. Então, também é uma região que a previsão de hoje está mostrando uma região de risco. Agora, a região serrana, infelizmente, o que tudo indica, é a região que vai ser mais afetada. Né? Que vem a umidade do oceano com muita força, à medida que ela sobe a serra, né? Ela começa a formar nuvens muito carregadas, né? Um processo mecânico, e, enfim, então, a região serrana realmente é mais quente. As autoridades estão até comparando com a tragédia que aconteceu em 2021, que ali teve um volume de chuva muito forte, né? Chuvas extremas também. O senhor acha que a gente pode ter aí mais ou menos um volume de chuva tão forte quanto aconteceu ali naquele episódio de 2011?
Então, a gente tem uma condição meteorológica mais parecida com o que aconteceu em 2022, né, com Petrópolis, do que o que aconteceu em 2011 na região serrana. Em 2011 foi um episódio de Zacas, na zona de Conferência Atlântico Sul, um episódio que ficou 11 dias, né, então a chuva foi, o deslizamento aconteceu muito por conta disso, né, a gente foi tendo uma persistência de chuva, e aí lá no finalzinho a gente teve uma chuva muito intensa e já pegou o solo úmido, mais pesado e tal. Esse episódio não, ele vai ser uma duração mais curta, mas do ponto de vista do transporte de umidade, a atmosfera está mais parecida com 2022. Ou seja, a chuva em 40 horas, 30 horas, uma chuva muito, muito intensa na região serrana, que vai entrar dessa vez, vem umidade do oceano em 2011, quando vai vir da região amazônica. Então, tem algumas diferenças nesse sistema, mas se a gente for pensar que 2022 também foi um episódio muito grave, principalmente para Petrópolis, né? Realmente merece atenção, sim. Tá? Não devem ser 11 dias, mas a gente pode ter 3, 4 dias, né? Então, merece toda a atenção possível, né? Tá certo, professor Márcio Cataldi, meteorologista, muito obrigada pela participação do senhor e pelas explicações que o senhor trouxe aqui. Como acabamos de falar, Roberto, é necessário, não é um momento de pânico, mas também é um momento de muita cautela, de muito cuidado aí com a vida. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado ao professor. Obrigado. Obrigado. Grande abraço, bom dia para vocês.